O governo israelense declarou agora de manhã Lula persona non grata, depois do comentário que o presidente brasileiro fez ontem sobre a guerra entre Israel e Hamas. Lula comparou a operação militar israelense na faixa de Gaza ao genocídio de judeus durante a Segunda Guerra Mundial. Vamos então direto chamar a nossa correspondente Cecília Malan, que tem os detalhes sobre esse anúncio bastante duro, feito agora há pouco por Israel, né, Lula, de declarar o presidente Lula como persona non grata. Bom dia, Ana. Bom dia a todos. O ministro do Exterior israelense, Israel Katz, convocou hoje o embaixador brasileiro, Frederico Meyer, para uma reprimenda oficial. Segundo o gabinete de Katz, Meyer foi informado que Lula não é bem-vindo no país enquanto não recuar do comentário que comparou a guerra contra os terroristas do Hamas ao Holocausto. O gabinete de Katz divulgou ainda uma transcrição da conversa. O ministro do Exterior israelense disse o seguinte: não esqueceremos nem perdoaremos. É um ataque antissemita grave. Em meu nome e em nome dos cidadãos de Israel, diga ao presidente Lula que ele é persona non grata em Israel até que ele se retrate. Palavras do ministro israelense agora de manhã em Jerusalém para o embaixador brasileiro. O local escolhido para essa conversa foi o Museu do Holocausto, em memória às vítimas do nazismo. Ana. É isso, Cecília. Bom, essa declaração do presidente Lula está trazendo muitas repercussões, né? Vamos direto para Brasília, chamar o Heraldo Pereira para falar um pouco dessa crise diplomática, né, Heraldo, que se abriu a partir dessas declarações. Entre os diplomatas brasileiros, o momento é de expectativa. Bom dia, Ana Paula. Bom dia. Bom dia especialmente a você, que está sempre conosco aqui no Bom Dia Brasil. Portanto, no Palácio do Itamaraty, o momento é de expectativa. É a sede do Ministério das Relações Exteriores do Brasil. É aguardada a repercussão formal para o encontro que o embaixador brasileiro em Tel Aviv, Frederico Meyer, teve com representantes do governo de Israel. Ele atendeu a uma convocação, ficou sabendo então da decisão do governo de Israel, que declarou o presidente Lula persona non grata. Autoridades e entidades israelenses já vinham desde o domingo reagindo duramente às declarações do presidente Lula. O desembarque da comitiva brasileira foi no fim da noite de domingo na base aérea aqui em Brasília, depois da viagem ao Egito e à Etiópia. Antes de embarcar de volta ao Brasil, o presidente Lula respondeu a perguntas de jornalistas e foi questionado sobre o envio de ajuda financeira à Agência das Nações Unidas para refugiados palestinos. Lula criticou os países que interromperam o financiamento para o órgão depois das denúncias de que integrantes da agência tiveram envolvimento no ataque terrorista de 7 de outubro, em que o Hamas matou 1.200 pessoas e sequestrou 242. As denúncias estão sendo investigadas pela agência e já resultaram na demissão de um grupo de funcionários. Lula disse que o que acontece na faixa de Gaza não é uma guerra, mas um genocídio. Segundo o Ministério da Saúde do Hamas, mais de 28 mil pessoas morreram em Gaza desde o início da reação israelense. É muito engraçado. Quando eu vejo o Mundo Rico anunciar que está parando de dar contribuição para a questão humanitária aos palestinos, eu fico imaginando qual é o tamanho da consciência política dessa gente e qual é o tamanho do coração solidário dessa gente, que não está vendo que na faixa de Gaza não está acontecendo uma guerra, mas um genocídio. E comparou a reação de Israel ao Holocausto, quando o regime nazista de Adolf Hitler exterminou 6 milhões de judeus. Sabe o que está acontecendo na faixa de Gaza com o povo palestino? Não existe nenhum outro momento histórico. Aliás, existiu quando Hitler resolveu matar os judeus. Então não é possível que a gente possa colocar um tema tão pequeno. Sabe? Você deixar de ter ajuda humanitária. O Brasil condenou o Hamas, sabe? Mas o Brasil não pode deixar de condenar o que o exército de Israel está fazendo na faixa de Gaza. Autoridades e entidades israelenses reagiram às declarações do presidente Lula. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, classificou numa rede social as palavras de Lula como vergonhosas e graves.
Trata-se de banalizar o Holocausto e de tentar prejudicar o povo judeu e o direito de Israel de se defender. Comparar Israel ao Holocausto nazista e a Hitler é cruzar uma linha vermelha. Israel luta pela sua defesa e pela garantia do seu futuro até a vitória completa. E irá fazê-lo ao mesmo tempo que defende o direito internacional. Decidi com o chanceler Israel Katz convocar imediatamente o embaixador brasileiro em Israel para uma dura conversa de repreensão. Escreveu. Num evento em Jerusalém, Netanyahu voltou a falar sobre as declarações de Lula. Today, the president of Brazil, by comparing Israel's war in Gaza against Hamas, a genocidal terrorist organization, to the Holocaust, President Silva has disgraced the memory of 6 million Jews murdered by the Nazis, and he's demonized the Jewish state like the most virulent anti-Semite. He should be ashamed of himself. O ministro de Relações Exteriores de Israel afirmou que as palavras do presidente do Brasil são vergonhosas e sérias. Ninguém vai prejudicar o direito que Israel tem de se defender. O presidente do Museu do Holocausto em Jerusalém escreveu numa rede social: as palavras vergonhosas de Lula são uma combinação repugnante de ódio e ignorância. Comparar uma nação que luta contra uma organização terrorista assassina com as ações dos nazistas no Holocausto merece total condenação. O diplomata e ex-embaixador do Brasil em Londres, Rubens Barbosa, foi entrevistado ontem pela Globo News e afirmou que a comparação feita por Lula é muito grave. Faz uma comparação que, na minha opinião, não é apropriada. O Holocausto é uma coisa gravíssima, uma coisa que supera a imaginação do mal, e a crise de Gaza é uma guerra localizada, é uma ação contra um grupo terrorista que matou israelenses também. Você pode criticar como ele tinha criticado, se foi desproporcional a reação e tal. O próprio presidente Biden está criticando isso, mas nunca ninguém chegou a comparar o que está acontecendo lá com o Holocausto. A Confederação Israelita do Brasil afirmou que a fala do presidente brasileiro foi uma distorção perversa da realidade e ofende a memória das vítimas do Holocausto e de seus descendentes. O Instituto Brasil-Israel afirmou que a comparação de Lula é um erro grosseiro que inflama tensões e mina a credibilidade do governo brasileiro como um interlocutor pela paz. Em entrevista à Globo News, André Last, presidente executivo da Stand With Us Brasil, uma instituição educacional dedicada a combater o extremismo e o antissemitismo, afirmou que as declarações do presidente têm um cunho preconceituoso contra judeus. Por mais triste que seja, isso é tentar, de uma certa forma, acusar os judeus do crime dos seus algozes de 80 anos atrás e, ao mesmo tempo, diminui e banaliza a memória das 6 milhões de vítimas do Holocausto. Inclusive, a Aliança Internacional de Memória do Holocausto, IHRA, na sigla em inglês, que tem uma definição muito clara, onde o Brasil é membro observador dessa organização, junto com outros 40 e poucos países, está lá muito claro que é um tipo de antissemitismo contemporâneo. Fazer qualquer tipo de comparação de políticas israelenses em relação aos palestinos, ao conflito árabe-israelense, ao processo de paz, ou seja lá o que for em relação ao que acontece no Oriente Médio, com o Holocausto. São coisas completamente diferentes e precisam ser separadas. Na noite deste domingo, a Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República divulgou uma nota em que não explica a comparação feita por Lula com o Holocausto, mas afirma que o presidente Lula condenou desde o dia 7 de outubro os atos terroristas do Hamas, o fez diversas vezes, e se opõe a uma reação desproporcional e ao sofrimento de mulheres e crianças na faixa de Gaza. A nota da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, mostrada pelo repórter Pedro Figueiredo, foi até aqui a reação em nome do governo brasileiro diante desse episódio. Na agenda de hoje do presidente Lula, formalmente, não constam ainda compromissos oficiais para essa segunda-feira, em que se tem a retomada das atividades legislativas regulares nas casas do Congresso Nacional.